Olá! Você já ouviu falar na habilidade hiperfoco? Hiperfoco é uma capacidade mental nossa que é presente na maioria das pessoas. Muitas vezes a gente não conhece ela, né? A partir do momento que a gente não conhece uma habilidade que é inerente a nós, nós não conseguimos explorar essa habilidade no seu maior potencial. Então a ideia desse vídeo hoje é falar sobre essa habilidade de hiperfoco, para vocês entenderem o que ela é e saber como explorar ela a favor de vocês. Apesar do hiperfoco poder ser usado por qualquer pessoa, esse vídeo particularmente eu criei ele para a gente falar sobre pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH. O TDAH ele é conhecido, principalmente na infância, mas em um percentual significativo de pessoas ele continua mesmo na idade adulta e tradicionalmente ele é reconhecido como uma dificuldade de manter a atenção. Tá? Isso é uma forma de ver o TDAH, está correto, não está errado. Mas alguns autores, eles preferem ver o TDAH não como uma dificuldade de atenção, mas mais como uma dificuldade de controlar a atenção. Tá? A gente poderia até usar um termo mais amplo, chamar isso de dificuldade de gestão da atenção. Por que isso é importante? Porque pessoas que estudam TDAH, ou mesmo pais de crianças com TDAH, ou familiares, elas observam que as pessoas são capazes de ter concentração sim, né? Principalmente em atividades prazerosas. Em alguns casos seria até o contrário, tá? Daí a palavra hiperfoco. Quando a pessoa encontra uma coisa que gosta mesmo, ela se concentra de maneira muito intensa. Ou seja, ela sai daquela dificuldade de atenção e vai, na verdade, quase com um excesso de atenção. Só que se você conseguir usar esse hiperfoco de maneira produtiva, né, como um aliado e não como um déficit, na verdade você pode conseguir muito benefício com isso. E a história ela mostra que isso é verdade. Né? Atualmente a gente tem pessoas, celebridades que publicamente são conhecidas por TDAH, como o Jim Carrey, né, o ator, o Olivier, o chefe de cozinha, o Michael Phelps, o atleta, o Justin Timberlake. E se a gente volta no passado, tem pessoas que não tiveram diagnóstico, né, porque o diagnóstico de TDAH é relativamente recente, praticamente da década de 80 para cá que foi criado. Mas Thomas Edison, Mozart, Leonardo da Vinci, eles têm características que levam a gente a pensar que eles provavelmente tiveram um quadro que hoje a gente chamaria de TDAH. E todas as pessoas, em algum momento, a gente consegue identificar na história uma capacidade de hiperfoco. E esse hiperfoco foi um diferencial para eles. O hiperfoco ele seria a habilidade, então, de focar intensamente em determinado tópico. Essa habilidade ela existe em todas as pessoas, tá, em graus diferentes, mas os estudos têm mostrado que as pessoas com TDAH elas têm uma propensão maior a conseguir fazer isso. Tá? Então, num contexto que às vezes chama atenção, a dificuldade de atenção, é porque ele pode estar com hiperfoco em detalhes, tá? E às vezes não consegue sustentar esse hiperfoco. Ele veio uma coisa ali que chamou atenção, ou um pensamento dele ele acaba divagando, mas naquele momento, olha que interessante, mesmo eu divagando, né, que algumas pessoas chamam como se estivesse sonhando acordado, naquele momento de sonhar acordado, há um hiperfoco. Eu estou pensando só naquele tópico e eu não estou ouvindo o que está acontecendo ao meu redor. Tá? Então, o desafio é o quê? Como usar esse hiperfoco ao seu favor e não contra. Tá? Essas pessoas que eu citei antes, elas conseguiram fazer isso. Né? Provavelmente elas tinham um grau alto de distraibilidade, ou seja, eles se distraíam muito facilmente, mas como eles conseguiram se focar no hiperfoco deles, eles conseguiram usar isso de maneira produtiva. Antes da gente prosseguir para os próximos tópicos, eu acho interessante a gente falar de alguns conceitos teóricos, tá? Aí a gente pode falar de coisas mais práticas no final. Mas um conceito teórico importante é a questão do foco. Então, eu acho importante vocês terem em mente isso, né? A nossa mente consegue focar em determinados objetos. Então, se eu estou lendo sobre um determinado assunto, estou fazendo uma tarefa específica, naquele momento a minha atenção ela se volta para aquele tópico e eu, de certo modo, tampono as informações que estão externas. Okay? Então, barulhos, ou imagem, ou som, de repente, aquilo já não é interessante para mim e eu me foco naquilo. Né? Por exemplo, eu estou mexendo no celular, naquele momento minha atenção está ali no celular e eu não consigo, né? Eu não percebo as coisas ao redor. Mas é importante vocês terem em mente o quê? Paralelamente a esse processamento mais focal, na qual eu direcionei minha mente, o meu cérebro ele mantém processamentos difusos de maneira automática, inconscientes. Então, um exemplo prático, eu estou atravessando uma rua. Enquanto eu estou atravessando aquela rua, eu estou conversando com alguém, muitas vezes de maneira muito rápida, eu olho, eu nem tenho consciência disso, tá? Eu olho
para os lados, eu estou ouvindo os barulhos. Tanto é que se eu estou atravessando com alguém, de repente surge um barulho, automaticamente você para e já olha. Por quê? O seu cérebro, apesar de estar concentrado a conversar com aquela pessoa, ele mantém o processamento difuso. Então a gente vai ver o quê? Que no hiperfoco a gente vai usar esse processamento difuso ao nosso favor. Okay? Mas, recapitulando, a gente tem a capacidade de focar a mente e ao mesmo tempo nós temos a capacidade de continuar o processamento de maneira automática, de maneira difusa, mesmo que a gente nem tenha consciência disso. Então, ó, nós definimos foco e hiperfoco. Outra coisa que eu acho importante vocês terem claro é assim, a atenção humana ela é fatigável, ela cansa. Tá? Então, eu posso, mesmo uma pessoa que não tem TDAH, eu vou ler um determinado texto aqui. Passou 20 minutos, 30 minutos, uma hora, eu já não consigo me concentrar tanto nesse tópico. A pessoa com TDAH, esse processo de fadiga pode acontecer um pouco antes, mas ela vai acontecer em qualquer pessoa. Tá? Então, dificilmente uma pessoa, quando pegar lendo um livro, ela consegue se dedicar mais de 50 minutos ou 2 horas numa concentração muito intensa, exceto quando é uma coisa que interessa muito ela, aí provavelmente ela está em hiperfoco, tá? Ela está focando muito, aí você consegue sustentar a atenção mais tempo. Mas se você não está num tópico, né, numa tarefa que você não tem tanto interesse, você vai fadigar. Então, o que é importante disso? Sabendo, porque a vida real nossa, nós não podemos fazer tudo que a gente gosta o tempo todo. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que são necessárias e por isso não vão ser tão atrativas às vezes, e querendo ou não, a nossa atenção vai cansar. Tá? Mas sabendo disso, eu posso fazer o quê? Eu posso programar o meu dia para fazer pequenas tarefas trocando de assunto, porque à medida que minha mente fadiga para determinado assunto, ela ainda consegue dar atenção para outros assuntos. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, eu, principalmente quando estava na faculdade, que o volume de leitura é maior, eu fragmentava meus estudos em 50 minutos. Então eu estudava no máximo 50 minutos cada tópico, iria 10 minutos ou 30 minutos de coisas para me distrair, ou às vezes parava 20 ou 30 minutos para ver um seriado, ou um filme, ou mesmo ligar para alguém ou andar, porque eu fragmentava meu estudo em várias horas, porque se eu tentava estudar 2, 3, 4 horas seguidas, eu praticamente não produziria. Então eu fragmentava ele em 50 minutos, dava 50 minutos eu parava no relógio mesmo e mudava de assunto. Algumas pessoas podem cansar um pouco antes, então faz o fragmento, o estudo em 30 minutos ou 40 minutos. Ou algumas pessoas podem cansar com mais tempo, né? Às vezes ela consegue ficar 2 horas, 3 horas numa mesma tarefa. Tá? Isso eu estou falando de um contexto acadêmico, mas quando você traz para um contexto de trabalho, a pessoa trabalha em funções administrativas. Então se ela consegue se manter atenta por 30 minutos, 40 minutos, ela vai tentar manter reuniões por 30, 40 minutos. Ela vai evitar fazer reuniões de 50, 60, né? 2 horas. E sinceramente, a maioria das pessoas se fadiga. Né? Então tem estudos mostrando que reuniões acima de 50 minutos, 1 hora, elas caem drasticamente em produtividade. Porque esse fenômeno de fadiga é comum a todas as pessoas, né? Não só com quem tem TDAH. Um outro conceito que é importante de definir é o conceito de flow, tá? Que em português seria fluxo. Né? O flow, ele é uma capacidade humana também, uma capacidade mental, na qual você faz uma atividade, você se sente tão imerso nela, que como se você se fundisse com ela. Então, no flow você tem várias características, normalmente você perde a noção do tempo, você consegue ser muito produtivo, muitas vezes você tem uma sensação que você não está pensando, né? Como se você estivesse totalmente entregue àquela tarefa. Em situações de flow, normalmente eu tenho hiperfoco, tá? Mas nem sempre eu preciso ter... Quando eu estou em hiperfoco, eu estou em flow. Tá? O flow normalmente ele envolve tarefas na qual a gente tem o nível de desafio ele está muito próximo à nossa habilidade. Tá? Às vezes até um pouquinho maior que a nossa habilidade, mas a gente consegue se entregar totalmente a ela, de uma forma muito prazerosa. No hiperfoco, não. No hiperfoco, às vezes eu vou usar ele em situações até desprazerosas, como eu falei, ou que são necessárias a serem feitas. Tá? Então, o que eu queria dizer? O flow é um conceito mais amplo, tá? Ele normalmente, quem está em flow, normalmente está em estado de hiperfoco, tá? Mas quando eu estou em hiperfoco, não necessariamente eu preciso estar em flow, tá? Muitas vezes os dois vêm juntos, né? Essa pessoa que eu falei antes de alguns nomes, né? Quando eles estão em hiperfoco, se a pessoa está fazendo uma tarefa por 2, 3 horas com muita dedicação, ele provavelmente está em flow, tá? Porque uma característica interessante do flow é que você consegue manter uma tarefa, como ela é muito prazerosa em si, você consegue manter ela por mais tempo, né? Às vezes por horas. Tá? O vídeo de hoje não é para falar de flow, né? É para falar de hiperfoco. Se vocês quiserem, às vezes pode colocar no comentário que a gente faz um vídeo específico de flow.
é um tema muito interessante. Tem estudos mostrando que pessoas que buscam ter tarefas que fazem flow nela ao longo da semana, né, da vida em si, tem vários benefícios psicológicos e para a saúde física também. Agora eu queria falar de mais um conceito. Esse conceito é uma criação minha, tá? Vocês não vão encontrar em livros, né, ou na parte científica, tá? Mas é um conceito que me ajudou bastante ao longo da vida e eu compartilho com outras pessoas também, que eu chamo de distração direcionada. Okay? Distração direcionada. O que quer dizer isso? Então, eu falei que eu tenho capacidade de focar, só que ao mesmo tempo a capacidade se cansa. Tá? Então, eu dei um exemplo prático para vocês. Sabendo que a minha capacidade se cansa, eu, Cândido, dividia durante meus estudos, durante a faculdade, em blocos de 50 minutos, por exemplo. Né? Mas outra estratégia que eu usava era a distração direcionada. Então, vou dar um exemplo para vocês, sim. Eu já fiz algumas pós-graduação online, então eu estou aqui vendo as aulas, ok? Estou assistindo as aulas. E aí a minha mente ela vai cansar, muitas vezes, do que está sendo falado ali, eu vou começar devagar, ok? Pensar em várias outras coisas. Então o que eu fazia? Eu deixava um livro aqui, tá? De um tema que eu gostava. Muitas vezes era um tema que tinha relação até com a minha profissão, às vezes, mas era um tema que eu gostava mais, tá? Ou poderia ser da própria pós mesmo, mas, igual eu disse antes, era um tema, era algum aspecto que eu tinha interesse, que eu leria espontaneamente. Então, o que eu fazia? Eu deixava o livro aqui aberto, e a pessoa estava falando, eu começava a me distrair, eu já olhava no livro. Olhava uma coisinha ou outra. Ou seja, a minha mente cansou, ela ia para aquele foco que era o livro. E aí, quando eu estava lendo, rapidamente eu já voltava para lá. Tinha duas coisas acontecendo ali, tá? Primeiro, eu cansava daquele tema e me dava um tema que era prazeroso para mim, ok? Segundo, como eu disse antes, nossa mente tem uma capacidade de processamento difusa. Então, de certo modo, minha atenção não estava totalmente no livro, até porque o livro não era tão importante assim a leitura. O importante era a aula. E eu conseguia continuar prestando atenção na aula mesmo por um período maior, tá? É claro que quando você quando você muda sua atenção para o livro, você vai perder um pouco do que está sendo falado na aula. Mas imagina uma outra situação, se eu não tenho livro, inevitavelmente eu vou devagar. Só que eu vou devagar para vários temas, tá? De acordo com o que minha mente vai levar, pois. Pode ser coisa do trabalho, pode ser coisas pessoais, pode ser coisa da própria aula, mas minha mente vai devagar, tá? Então, eu já sabendo que a mente vai devagar, eu uso minha capacidade de hiperfoco focando naquilo, tá? Então isso é uma dica prática para vocês, tá? Usando esse outro conceito que eu chamo de distração direcionada. Existe um livro clássico na parte de treinamento mental que chama-se O Jogo Interior do Tênis, tá? É um livro escrito por um treinador de tênis, chama Tim Gallwey, é um livro de 74, mas apesar de ser aparentemente voltado para a parte mais esportiva, ele fala muito da parte mental, e ele ainda é usado, apesar de ter mais de quase 40 anos já de lançamento, em áreas estratégicas, com gestores também. Então, até uma recomendação de leitura. Mas o que ele mostra no livro? Ele, apesar de ele não usar esse termo, ele vai usar dois conceitos que nós falamos no início, do hiperfoco e desse processamento difuso, né? Essa capacidade que a mente tem de fazer coisas mesmo que a gente não esteja pensando nelas. Ele observava que até, às vezes, um aluno novo, você começava, colocava ele para jogar um pouquinho, e às vezes ele ia bem. E você, quando você elogiava, ele falou, nossa, que legal, você fez muito bem essa posição na mão, faz de novo. Na segunda jogada ele acabava errando, tá? E na terceira também. Então, era um paradoxo, mas quando a pessoa se esforçava muito para fazer determinada coisa, daquele jeito, ela acabava errando. E aí que seria... Isso explica um pouquinho da famosa sorte do principiante, né? Às vezes a pessoa nunca fez uma coisa e ela acaba acertando de primeira. Mas porque não existe uma tensão mental atrás daquele movimento. Ele é muito espontâneo e ele usa essa capacidade nossa, né? Repetindo, de processamento inconsciente. E aí o que ele fez, então, para usar esse processamento inconsciente ao favor da própria pessoa? Apesar, igual eu disse, de não usar esse termo, para mim ele ativou o hiperfoco. Ele orientava os alunos a não olhar para a bola do tênis, mas para prestar muita atenção nas costuras do tênis, né? Como a bola estava girando. Ou seja, para a pessoa conseguir perceber as costuras e como ela girava, ele tem que focar muito. Ou seja, ele ativa o hiperfoco. Ao ativar o hiperfoco, o processamento inconsciente dele faz com que ele jogue de maneira automática e muitas vezes melhor. Tá? Então isso, a gente vai ver agora como usar isso em interações humanas ou num ambiente, seja de escola, de trabalho, ou seja, eu foco numa coisa e automaticamente eu vou absorvendo de maneira difusa. Vou dar sugestões para vocês, tá? Se vocês quiserem colocar na prática de como usar esse hiperfoco. Então, uma coisa que eu recomendo, eu uso, tá?
é através da linguagem corporal. Vamos um exemplo bem prático. Estou conversando com alguém, tá? A minha mente vai cansar, eu vou perder o foco do que está sendo falado ali, tá? Isso é um processo que, à medida que vocês começarem a observar, vocês vão ver interessante. Eu estou conversando com alguém em 30 minutos, eu não ouço 30 minutos da conversa. Eu posso ouvir 10 minutos, 20 minutos, cada pessoa vai ter um grau de concentração, mas 100% a gente não consegue porque cansa. Então, vamos fazer o meu caso como psiquiatra, para eu manter a minha atenção focada durante muito tempo, eu uso estratégias. Uma delas é a linguagem corporal. Parecido com a questão da bolinha que eu falei do tênis, né? Ao focar naqueles detalhes, você acaba performando bem em outros, globalmente falando. Então, numa conversa entre duas pessoas, eu tento particularmente espelhar a linguagem corporal da outra pessoa. Então, se a pessoa está com um determinado movimento das mãos, da cabeça, se ela fala mais alto ou mais baixo, de como que está o olhar dela, eu vou prestando atenção nos detalhes e vou imitando ela, tá? Tem estudos mostrando que esse espelhamento ele acontece de maneira natural, todo mundo faz isso. Mas quando você faz ele de maneira consciente, primeiro, você tem que estar prestando muita atenção na outra pessoa, e segundo, você cria uma percepção de conexão com essa pessoa, tá? Então é um paradoxo que aparentemente eu estou tirando o foco do que está sendo falado e focando na imagem corporal da pessoa. Só que, usando esse processamento difuso, na verdade, eu estou utilizando o conceito que eu disse antes, de uma distração direcionada. Então, eu estou me distraindo, mas não pensando em outras coisas, pensando no meu passado, ou o que está acontecendo ao meu redor. Eu estou me distraindo de maneira direcionada àquela pessoa. É um paradoxo, né? Porque, na verdade, por mais que eu esteja me distraindo, eu estou me concentrando mais nela. Então, uma dica é essa. Preste atenção nos detalhes das pessoas, na linguagem corporal delas, porque isso vai, primeiro, concentrar sua atenção e, segundo, como eu já disse antes, aumentar a conexão com essa pessoa. Essa dica agora eu tirei de um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? É um autor chamado Nicholas Bultmann. O que ele fala? Ele fala que tem estudos mostrando isso, né? Quando você começa uma conversa com alguém e você está interessado naquela pessoa, ou a pessoa está falando alguma coisa interessante para você, a tendência nossa é olhar nos olhos da pessoa. Então, a gente automaticamente, de maneira inconsciente, a gente se concentra no olhar dessa pessoa. Só que eu posso fazer isso de maneira consciente, tá? Mas é difícil, se você começa a olhar muito para os olhos das pessoas, isso cria uma coisa meio artificial. Aí uma dica que esse livro traz, eu vou falar para você, ele também não usa essa palavra hiperfoco, tá? Mas para mim tem relação direta com hiperfoco. Ele sugere de você tentar descobrir a cor dos olhos daquela pessoa. Eu comecei a conversar com alguém, eu já começo a olhar na cor dos olhos. E às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa mais tempo, quando eu estou começando a perder a concentração, eu particularmente me foco no olhar dessa pessoa. Eu olho bem os olhos dela, como é que é a íris dela, a mesma esclera nessa parte branca. Pode ser uma coisa meio estranha no primeiro momento, você vai falar, mas como assim? Mas quando vocês começarem a colocar na prática, vocês vão ver, por exemplo, tem pessoas muito próximas de vocês que vocês nem sabiam a cor dos olhos dela. Ou às vezes você achava que o olho é preto, na verdade é marrom, tá? E é bacana que, eu sempre falo isso, assim, o olhar não muda muito com a idade. Então, você consegue ver, inclusive, juventude em pessoas mais velhas dentro daquele olhar, tá? É uma dica, isso, quando você, usando a mesma analogia que nós fizemos antes, eu me foco no olhar daquela pessoa, usando meu hiperfoco, mantenho ali a atenção e ao mesmo tempo estou absorvendo o que está acontecendo, o que ela está falando, tá? Usando aquele outro conceito que eu trouxe de uma distração concentrada. A pessoa com TDAH, muitas vezes, inconscientemente, ela já faz algumas táticas de hiperfoco. Muito comum, às vezes, a pessoa tem um caderninho que ela fica rabiscando, desenhando, né? O problema é que, às vezes, você está numa reunião formal, por exemplo, ou até mesmo numa escola, socialmente falando, esse rabiscar pode dar a impressão que você não está tão atento ao que está sendo falado, né? Ou deve ter um julgamento moral sobre aquilo. Porque é um paradoxo, às vezes você está justamente rabiscando ali, escrevendo na folha, para conseguir concentrar no que está sendo falado, né? Em alguns casos, quando tem um contexto que é socialmente aceito, a gente pode até abrir para aquele grupo. Gente, eu tenho TDAH, então muitas vezes eu gosto de escrever para conseguir concentrar mais, tá? Mas eu estou fazendo isso justamente para prestar atenção no que vocês estão falando, tá? É uma coisa genuína. Mas uma outra forma de vocês lidarem com isso, né, além dessas táticas que eu falei, às vezes eu recomendo, dependendo da pessoa, usar um tablet mesmo, com uma caneta, porque socialmente é mais aceito de você, às vezes, né, a pessoa nem imagina que você está só rabiscando ali no tablet, mas às vezes você só está fazendo isso Mas é um paradoxo, você está fazendo aquilo justamente para se concentrar, tá? Outra dica, às vezes no ambiente mais administrativo, você pode se oferecer para às vezes não fazer uma ata da reunião, porque a ata é muito detalhada,
mas você pode se oferecer para fazer uma memória da reunião. Gente, eu posso anotar os principais tópicos, depois eu envio para vocês por e-mail. Por quê? Ao você ficar anotando os principais tópicos ali, você está mantendo a sua concentração no hiperfoco e, ao mesmo tempo, se mantendo difusamente prestando atenção no que está acontecendo na reunião, né? E usando aquele conceito de uma distração direcionada. Então, eu estou ouvindo com as pessoas, quando eu estou sentindo que estou começando devagar, eu volto para lá e escrevo um pouquinho, volto para lá e escrevo um pouquinho. E aí eu consigo ir mesclando entre o hiperfoco e a atenção mais difusa com as pessoas. Hiperfoco e atenção difusa com as pessoas. Uma característica do hiperfoco é que ele surge naturalmente quando você faz coisas que você gosta, né? Então, uma sugestão é você descobrir, quando você se observar e falar, interessante, quando eu faço isso eu fico super focado, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. E aí rechear o seu dia, mesmo seja de pequenos momentos, com atividades que te dão prazer ou que te causam essa sensação de hiperfoco. Tá? A gente pode fazer isso seja em pequenos fragmentos, como eu estou dizendo, ou até como um estilo de vida, né? Procurar um emprego na qual você se sinta entregue àquele momento que você gosta de fazer, tá com pessoas que te chamam a atenção quando você conversa com elas, né? Seja entre amigos, com familiares, né? Então uma dica geral também é essa, procurar coisas que você sente que você fica com hiperfoco e tentar se dedicar a elas, tá? Tem um autor muito famoso chamado Nassim Taleb, é um cara muito inteligente, né? Escreveu alguns livros bem conceituados, e ele fala muito disso, ele fala, eu me guio, ele lê muito, tá? Eu me guio muito pelo aquilo que eu estou interessado, então às vezes ele lê 4, 5, 6 livros simultaneamente, mas ele lê só 30 minutos, o interesse dele já diminuiu, ele parte para outro, e vai para o outro, vai para o outro, ele vai transitando, por exemplo, entre esses livros de acordo com o interesse dele, tá? Apesar de ele não usar o termo hiperfoco, o que ele está fazendo provavelmente? Ele vai se guiando por onde ele tem foco, né? Como eu falei no início, a atenção ela é fatigável, a partir do momento que a atenção dele cansou num tópico, ele vai para outro, tá? Então, reprisando, né, reforçando, uma dica geral é encontrar coisas que te causam, que chamam sua atenção, que te causam esse hiperfoco, e ou se dedicar o máximo possível a elas, ou entremear o seu dia com vários momentos de hiperfoco. Muito obrigado pela sua atenção, espero que o vídeo tenha ajudado a você a melhorar a sua vida, a implementar coisas novas na sua rotina. Muito do que eu disse aqui são experiências minhas, são coisas que eu criei junto com coisas que eu li nos livros. Eu sugiro vocês fazerem a mesma coisa, tá? Usem a inteligência de vocês, a criatividade, a espontaneidade e criem coisa a partir do que foi falado aqui de acordo com a realidade de vocês, com a vida, né? Com o que vocês já vivenciaram até aqui. Tá? Na próxima semana a gente vai publicar sobre Mindful. Mindful é uma outra habilidade mental, tem muita relação com o hiperfoco, com a própria ideia de flow, mas é um pouco diferente. Eu espero poder ajudar vocês também com esse tema. Um abraço e até a próxima.